Boa noite a todos. Hoje, mais um dia, nós estamos aqui na igreja para compartilhar com vocês desta série O Conflito, e do qual o tema principal de hoje é o mundo por um fio. Nosso mundo não vai bem, as coisas não estão indo bem, e é por isso que nós estamos aqui para alertar a cada um individualmente por aquilo que a palavra de Deus nos alerta. E quando nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 24, vem nos mostrando muitos sinais. E esses sinais estão por todo o mundo, até que esse evangelho do reino ele seja pregado, e a Bíblia diz assim: e então virá o fim. Por isso eu quero que neste momento você feche os seus olhos para que nós possamos fazer uma breve oração. Glorioso Deus e seus Pai, nesse momento nós vamos abrir a sua palavra e pedimos permissão para que possamos delinear as frases e estudar o conteúdo daquilo que será pregado nesta noite, mas pedimos a companhia e a unção do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender conforme o Teu discernimento. Que o Senhor nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, todos vocês que estão aqui, nosso boa noite, e os demais que estão nos assistindo nas telinhas por aí, boa noite a todos vocês que estão em casa, e aqueles que também nos vão assistir aqui pelo YouTube. Que o Espírito de Deus nos traga muita companhia e compreensão. Amém? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, que sinal haverá da sua vinda? Mateus capítulo 24, quando você abre a sua Bíblia, aí no Evangelho de Mateus, nós vemos muitos sinais, principalmente a partir do capítulo 24, em que nós vamos ler. O versículo 3 diz assim, a partir do versículo 3: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinais haverão da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E a palavra de Deus afirma que enganarão a quantos? Enganarão a muitos. Nesta noite, nós estamos aqui para falar para você que você não precisa ser enganado. Você não precisa ser ludibriado, porque Jesus mesmo afirmou que aqueles que perseverarem até o fim herdarão a coroa da vida e serão salvos. Queridos amigos, a pior coisa da vida é você seguir um caminho que não tem certeza, não sabe no fim do que vai dar, não sabe se terá uma luz para lhe guiar, não sabe como prosseguir, quais são os obstáculos que você tem que vencer. Na vida espiritual, esse caminho ele não é cego, mas a partir do momento que você caminha com o verdadeiro Senhor, esse caminho ele te traz luz, ele te traz vida, ele te traz bênção, ele te traz salvação, porque aquele que te convida a andar nesse caminho, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega lá ao Pai se não for por mim. Jesus afirma isso. Essa palavra de Jesus, essa palavra é daquele que liberta, é daquele que chama para salvar. Ele não te chama para pôr você a perder, ele chama você para salvar. E é por esta salvação que ele diz assim que haverá muitos sinais. Por que haverá sinais? Porque esses sinais vêm para alertar você, para chamar a sua atenção, para afirmar para você que as profecias estão se cumprindo ao longo do tempo. E ao se cumprir ao longo do tempo,
é porque Jesus está prestes a voltar, para a honra e a glória de Deus. Amém? Portanto, queridos amigos, assim os discípulos perguntaram, e Jesus disse que logo se sucederiam estas coisas. Para quê? Para que haverá sinal da vinda dele, e assim haveria a consumação dos séculos. Nesta noite nós não estamos aqui apenas para ler a Bíblia sem nenhuma conclusão. Muito pelo contrário, ela nos traz o esclarecimento de tudo aquilo que já tem se cumprido diante das profecias da palavra de Deus. Será que existe muitos textos na Bíblia que podem comprovar isso? Nosso conteúdo diz que cerca de 100 textos que afirmam que Jesus está prestes a voltar e que falam dos sinais da volta de Jesus. Falam e afirmam dos sinais da volta de Jesus. Portanto, meus amigos, esses sinais se dão por guerras, rumores de guerras. Mateus 24:6, a palavra de Deus diz assim, ó. Leiam comigo. Olha só o que diz aqui, ó. Haverá fome, haverá guerras, muitas guerras. E diante de tudo isso, nós temos aqui um conteúdo que explica por que esses sinais não vêm de agora, já vêm de muito tempo. Olha só, a Primeira Guerra Mundial, 1814 a 1918, nessa guerra morreram 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas, é muita gente. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, cerca de 70 milhões de pessoas morreram. 70 milhões mais 40 milhões foram 110 milhões de pessoas. A metade da população do Brasil. Será que isso não é um grande sinal? Será que isso não serviu de grande sinal para a humanidade? Ainda assim prosseguimos nessa situação de duvidar sobre a volta de Jesus. Mas, ainda assim, um sinal muito sério. Haverá fome. Mateus 24, versículo 7. O que diz aí na sua Bíblia? Como afirmar na Bíblia? Mateus 24, 7 diz assim, ó. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos em vários lugares. A palavra de Deus, ela é muito eficaz quando fala dessas coisas. Porquanto se levantarão nação contra nação, é país contra país, presidente contra presidente, povo contra povo, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso, o que diz a Bíblia? É o princípio de quê? Das dores. Poucos dias atrás, houve terremoto na Colômbia, na Venezuela, no Suriname, em todo o norte da América do Sul, houve terremoto. Grandes terremotos. Matou muita gente, destruiu várias cidades. E esses sinais estão acontecendo ao longo do mundo. Por isso, querida igreja, em 2023 na Turquia, mais de 50 mil mortes com esses sinais. E diante disso, cresce no mundo também o mundanismo. Mesmo havendo sinais por toda parte, o mundanismo ainda cresce. Como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, e os versículos de 1 a 4. Olha o que diz aí, ó, leiam comigo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você tem visto isso? Você tem presenciado essas causas? Eu tenho presenciado muito isso. Aonde os filhos são rebeldes com os pais, aonde os homens buscam mais prazeres no mundo
do que se regozijar na presença de Deus. Saibam que o nosso coração a cada dia se distancia do verdadeiro amor. O nosso coração a cada dia se distancia da verdade. A nossa consciência a cada dia se distancia da justiça. Você vê a injustiça e concorda com a injustiça, porque não está acontecendo contra você, mas se é contra o outro, você não sente pelo outro. Sabe o que significa isso? Que o amor de muitos está se esfriando, e você não está percebendo. Quando alguém rouba, que é pego no roubo, que é preso, que é açoitado, que é batido, que é condenado, você diz assim: graças a Deus, mais um a menos. Sabe o que é isso? Egoísmo. Nosso papel nesse mundo é ser a luz do mundo, não é julgar pela nossa consciência as ações do outro, porque quem julga justamente é Deus. Nosso papel nesse mundo é pregar o Evangelho para libertar as pessoas das prisões, do latrocínio, do roubo, da vaidade. O papel da igreja é pregar para as pessoas para se libertar, não para você condenar. Isso é bem enfático, pelo fato que nós possamos estar caminhando para uma discrepância muito grande sobre isso. Em vez de pregarmos para educar, nós estamos pregando para condenar. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos pregar para condenar. Nós temos que pregar para salvar, em nome de Jesus, para a honra e a glória de Deus. Portanto, querida igreja, há umas boas novas, como diz Mateus 24:14. E no versículo 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Até onde, amigos? A todas as nações, diz a Bíblia. E então o que vai acontecer? Virá o fim. Agora, que tipo de evangelho que será pregado? Ao evangelho da prosperidade, ao evangelho evangélico, mas também ao evangelho do reino. Sabe qual é o evangelho do reino? É o evangelho que liberta, é o evangelho de Jesus Cristo. É aquele que, na verdade, permanecer, ele será liberto, em nome de Jesus. Esse evangelho do reino, há uma distinção, porque esse evangelho do reino, ele é pregado por completo, ele não é pela metade. O evangelho do reino, ele mostra o caráter de Deus no decálogo. E em primeira parte ele diz assim: olha, se você prega o evangelho do reino, não terás outro Deus diante de mim. Você não farás para você imagem de escultura. Você não falarás o nome de Deus em vão. Você observa o dia especial que Deus deixou para você, que é o sábado, que faz separação entre santos e profanos. Você honra o teu pai e a tua mãe. O evangelho do reino, ele dá o poder de libertação. O evangelho do reino, ele salva a tua vida, salva teus filhos, salva a tua família. O evangelho do reino, ele veio para discernir entre o certo e o errado, o injusto sobre o justo, ao perdido e ao salvo. O evangelho do reino, ele traz esse poder de libertação. Ele não é um evangelho que prega para você e diz assim: agora você vai ter um carro novo, você vai ter uma casa nova, e tudo se acaba, o carro se acaba, a casa se acaba, e você acaba se perdendo. Porque você está seguindo um evangelho que não é do reino. O evangelho do reino, ele te dá uma ênfase. Ele diz assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse é o evangelho do reino, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. O evangelho do reino te dá uma ênfase na salvação, na libertação, na santificação, para a honra e a glória de Deus. Portanto, amigos, Mateus 24:14 diz que ele será pregado, esse evangelho, em todo o mundo, e ele servirá de testemunha. Olha só, as duas testemunhas de Jesus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essas são as duas testemunhas do evangelho. Essas duas testemunhas do evangelho estarão pregando
em todo o mundo a todas as nações, para que quando vir o fim e se findar tudo isso, você não se arrependa de ter ouvido, de ter praticado, de ter assinalado na sua vida esse evangelho da salvação. Porque quem crer e for batizado, diz a Bíblia, será salvo. E quando nós lemos Apocalipse, você que ouve, você que lê, você que pratica este evangelho, ele também te oferece a oportunidade de libertação em nome de Jesus. Aí está a igreja, a maior promessa da história. Quando Jesus estava aqui nesse mundo, que ele preparou uma grande comissão, e esta comissão foi formada através dos discípulos, e quando ele estava ascendendo ao céu, o temor, o medo, tomou conta daqueles homens que tinham sido preparados por Cristo. Mas Jesus olhou para eles e disse: olha, não tenham medo, não sejam medrosos, ou em outras palavras, como diz a Bíblia, não se turbe o vosso coração. E Jesus afirmou assim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Palavra de salvação, palavra de Jesus. Jesus, quando ele afirmou essas palavras, o medo foi banido do coração daqueles homens, e veio sobre eles o Espírito do Senhor. E quando o Espírito do Senhor se apoderou daqueles homens, eles podiam fazer coisas iguais a que Jesus fez. E Jesus disse: olha, coisas maiores do que eu, vocês farão. Ei, eu estou satisfeito se fizer igual de Jesus. Agora fazer maior, só Jesus estando à frente. Pois Jesus falou isso para você. Ele falou isso aos discípulos, está falando isso para nós. Ele está afirmando isso para que você não tenha medo. O fim está se aproximando, mas você deve se preparar para receber as glórias que virão neste fim. É a sua vitória, em nome de Jesus. Assim, meus amigos, aparecem as indagações. Como Jesus vai voltar? Para que Jesus vai voltar? E como virá Jesus? Jesus vai voltar de uma maneira muito singela, de uma maneira, parece ser muito simples, mas de forma gloriosa. A Bíblia diz que todo olho verá. E ele vai vir acompanhado de milhares e milhares, miríades e miríades de anjos, com clangor de trombetas. E assim soará aos ouvidos de todo aquele que estiver vivo na face dessa terra, para a honra e a glória de Deus. Jesus é maravilhoso. Ele não só fala, mas também cumpre. Por isso diz aqui a palavra de Deus: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, diz o profeta. Amém. Amém? Você crê que Jesus vai voltar? Amém? Você crê que ele virá para te buscar? Amém? Ou você crê que Jesus vai voltar, mas você não sabe se vai com ele? Você não pode viver assim. Você não pode pensar assim. Você tem que ter certeza de que Jesus vai voltar para lhe buscar, para a honra e glória de Deus. Você não pode conviver numa situação de dizer assim: eu prefiro morrer, eu não quero mais viver nesse mundo. Esses dias alguém me ligou e disse assim: eu não quero mais viver nesse mundo, eu não aguento mais esse mundo, porque Jesus não volta logo. Você não pode pensar assim, porque se você fala assim, você está sendo covarde. E os covardes não herdarão o reino do céu. Tenha cuidado com a sua salvação. Você tem que pedir que Jesus volte, mas na circunstância que ele salve você, que você peça salvação da sua família, salvação da sua igreja, salvação dos seus vizinhos, salvação dos seus amigos, salvação do mundo.
Jesus volte, mas que o Senhor salve o mundo inteiro. Ai, Jesus está voltando, mas eu prefiro morrer antes que Ele volte. Esse não é o propósito de Deus para você. Nunca foi. O propósito de Deus para você é que você se fortaleça na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se fortaleça na perseverança, porque se você perseverar até o fim, você será salvo e receberá a coroa da vida. Você precisa aprender que na tua vida espiritual, você precisa ser forte. Portanto, se fortaleça na fé. Se fortaleça na coragem, porque os medrosos também não entram no céu. Se fortaleça na palavra, no conhecimento, porque é através do conhecimento que você vai ser selado. É o selo de Deus que traz para você através do conhecimento. E o Espírito de Deus não vai ter tanto sacrifício e trabalho de selar a sua vida. Você precisa entender que a sua vida espiritual depende da ação do Espírito Santo no seu coração. E para você esperar a volta de Jesus, você nunca vai se preparar. Porque você não tem capacidade nenhuma para se preparar. A tua preparação está na tua entrega. Senhor, me usa, Senhor, me capacita, Senhor, me dê entendimento, Senhor, me dê desejo de seguir, me dê vontade de prosseguir, Senhor, me dê coragem. Quem é que vai te dar tudo isso? O Espírito de Deus. Você não tem capacidade nenhuma, porque eu vou estudar a Bíblia agora, eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou me capacitar. Essa tua capacidade, ela é momentânea, ela é passageira. E logo, você esquece, você se entrega, e quando você começa a depender do Espírito Santo, Ele começa a agir no teu corpo, sabe por quê? O teu corpo é templo do Espírito de Deus, em nome de Jesus. E quando Ele age, Ele te dota de dons, e quando Ele te dota de dons, Ele preenche o vazio do teu coração, e quando Ele preenche o vazio do teu coração, você fica mais esperançoso para a volta de Jesus. Você fica alegre, você não é uma pessoa triste, carrancuda, reclamona. Você para de reclamar da vida, você vai parar de resmungar, você vai parar de xingar, você vai parar de insultar. Sabe por quê? Porque você tem esperança da vida eterna. E quando se tem esperança da vida eterna, você se torna uma nova criatura para a honra e glória de Deus. Você não pode ser um cristão chato, você tem que ser um cristão de alegria. Porque um coração alegre formoseia o rosto para a honra e glória de Deus. Será que eu estou falando muito? Essas verdades, elas têm que ser ditas. Elas têm que ser faladas. Para que nós possamos ser sacudidos. E nós possamos despertar para a glória de Deus em nome de Jesus. Os justos, no momento em que Jesus voltar, eles serão ressuscitados. E por serem ressuscitados, olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16. A palavra de Deus diz assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, diz a Bíblia, ressuscitarão primeiro. Amém? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquele que morreu com a esperança, com o desejo de ver Jesus voltar, ele vai ressuscitar para ver o Senhor Jesus voltar. E sabe mais? O Senhor Jesus vai chamar ele pelo nome. Levanta, João. Levanta, José. Vem, Maria. Assim como ele chamou Lázaro. E quando essas pessoas ressuscitarem, que verem a glória de Deus, serão transformadas no abrir e fechar de olhos. Elas serão transformadas. Serão vivificadas. E serão rejubiladas. Para a glória de Deus, em nome de Jesus.
Ei, Jesus maravilhoso. Ei, Jesus que restaura. É um Jesus que faz tudo novo. Mas sabe o que acontecerá com aqueles que rejeitaram a Cristo? Com aqueles que não quiseram ouvir a palavra de Deus? Com aqueles que negaram a Jesus como Salvador? Quantas vezes foi chamado a Ele para que Ele viesse até Jesus e aceitasse Jesus como Salvador através do batismo? E Ele nunca quis. Ele nunca aceitou. Essas pessoas são chamadas de ímpios. Elas não querem compromisso com Cristo. Elas não querem compromisso com o reino de Deus, porque acham que nesse mundo elas terão o regozijo que precisam. E elas vivem para o mundo na sua concupiscência. Elas não aceitam a graça de Cristo. Por mais que você ore, por mais que você busque, por mais que você insista. Quantas pessoas hoje estão dizendo: deixa um pouquinho mais para frente, né? Deixa um pouquinho mais para frente. Deixa um pouquinho mais à frente. Assim, meus amigos, nós queremos dizer para você que os ímpios serão destruídos. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 8. Você pode ler aí na sua Bíblia, você que está em casa nesse momento, não é? Que tem muita gente aqui nos assistindo nesta noite. Eu quero agradecer pela sua audiência, pela palavra de Deus chegar até você nesse momento. E é um instante muito glamouroso e sublime para nós aqui na igreja, né? Leão de Judá, que tem aberto as portas para que todo domingo nós estejamos aqui pregando o Evangelho do Reino. Assim, a palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses 2, o verso 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Queridos amigos, quando o Senhor Jesus voltar, quando os sinais do Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu, os cristãos em Cristo se regozijarão e dirão assim: este é o nosso Deus em quem nós aguardávamos. A alegria será transbordante, mas aqueles que não esperam Jesus, eles vão subir nos montes, se jogar dos montes, eles vão querer se matar, mas eles têm que ver Jesus voltar e a glória de Cristo os aniquilará. Eles precisam ver Jesus, porque duvidaram da volta de Jesus. Eles não acreditaram no que nós pregamos. Eles não acreditaram no que está escrito. Eles afirmam que a Bíblia é um livro ultrapassado. Eles afirmam que a Bíblia é um livro escrito por homens. Só que foram por homens ungidos de Deus. Foram através de homens santos de Deus. Esses homens santos de Deus, ao longo de 1600 anos, escreveram um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, e quando começou a se juntar o cânon bíblico, perceberam que tudo era inspiração divina. Porque a Bíblia se explicava, as palavras se juntavam e condiziam uma com a outra. Ninguém passou a duvidar que realmente isto era de Deus, mas sempre é causado dúvidas sobre isso até hoje. E saibam, esse livro ele será substituído, ele será trocado. Mas aqueles que receberam o selo de Deus através do conhecimento, pode tirar até a sua vida, mas a palavra de Deus nunca sairá da sua mente nem do seu coração. Porque a nossa boca vai falar do que o coração está cheio. E se você recebeu a mensagem da palavra escrita no teu coração, você pregará o Evangelho em nome de Jesus até Jesus voltar. Assim é a manifestação do Espírito em cada um que tem o discernimento de Deus. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus e de seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre, diz Apocalipse 11 e o versículo 15. Jesus reinará por todos sempre. Ele reformará esta terra, e esta terra que hoje é tão iníqua, tão quente, tão insuportável, se tornará
uma terra de deleite, será uma terra de bênção, uma terra de regozijo eterno. Portanto, queridos amigos, o Senhor Jesus nesta noite, Ele se manifesta de uma maneira simples. E nós, como filhos da sua graça e da sua promessa, poderemos sentir que o Espírito de Deus pode nos dar a oportunidade de prosseguir para o alvo. Quando será que Jesus vai voltar? Quando será que está marcado esta data? A palavra de Deus diz assim em Marcos 13:32, mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como é isso, pastor Nunes? Jesus não sabe quando vai voltar? Ele não é Deus? O Espírito Santo não é Deus? Por que Deus quis assim? Porque se Deus deixasse livre para que todo mundo soubesse quando Jesus ia voltar, muitos iriam se perder, porque não ia dar importância nenhuma para buscarem o Espírito Santo e para se renovar a sua vida numa preparação cristã. Deus sabia que o egoísmo do ser humano ia transbordar. Segundo Timóteo 3 explica isso. Os homens serão mais avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nesse propósito, Deus continua dando oportunidade à sua igreja e aos seus filhos. E é por isso que nesse instante nós queremos mostrar para vocês a oportunidade de você chegar a uma conclusão na sua vida. Quer viver para a glória de Deus? Quer andar no caminho do Senhor? Quer ter um preparo especial na tua vida para a volta de Jesus? Então eu faço um convite todo especial para você. Você que está em casa, você que está nos assistindo agora, você que está aqui nesse local. Quando Jesus chama você para assisti-lo, para perto dele, Ele também quer te dar algo mais. Ele quer dar para você uma oportunidade de renovação de vida. Ele quer dar para você uma oportunidade de ser um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa. Sabe aquilo que você sempre tem tentado deixar de lado para você se tornar novo e você nunca tem conseguido? Pois a palavra de Deus, ela faz esse milagre na nossa vida. Quando você crê na palavra de Deus, ela faz a diferença na tua alma. E isso faz de você uma nova pessoa. Certa vez um amigo chegou para mim e disse assim: eu não vou na igreja. Eu falei: e por que você não vai na igreja? Porque na igreja ele disse: só tem ex-ladrão, só tem ex-isso, ex-aquilo. Eu disse: você não percebeu uma coisa? Ele falou: o quê? O milagre que acontece na vida dessas pessoas. Por que elas são ex? Porque deixaram de ser. E aquele que confessa e deixa, a Bíblia diz, alcançará misericórdia. As pessoas não entendem a misericórdia de Deus. As pessoas não entendem o amor de Deus. As pessoas não entendem o favor de Jesus. E é por isso que muitos estão dispensando o sangue de Jesus para a salvação de suas vidas. Não aceitam o sangue de Jesus como preço do pecado pelo seu pecado. Hoje é mais uma oportunidade para você se render a Cristo. Hoje você tem mais uma oportunidade para você apresentar a tua vida a Jesus. Quer você apresentar a sua vida a Jesus? Quer você se apresentar a Cristo e dizer: Senhor Jesus, eu não consigo mudar a minha vida. Eu não consigo mudar essa situação que está acontecendo comigo. Está irreversível. Eu não sei mais o que fazer. O Senhor consegue dar um jeito em mim? Consegue dar um jeito na minha situação? Consegue dar um jeito na minha convivência? No meu trabalho? Eu trabalho a vida inteira e não consigo guardar nada. Eu estou pronto a desistir de trabalhar, porque eu não estou conseguindo economizar nada. Sabe o que a palavra de Deus diz para você? Ser fiel ao teu Deus, confia nele e o mais ele fará. Reconheça Deus como Senhor, devolva o que é de Deus e use o que é seu. Assim você vai preparar o seu coração sem egoísmo,
para a volta de Jesus. Senhor Jesus, eu não consigo mais conviver com o meu relacionamento, está insuportável. Saiba de uma coisa, olhe para você mesmo e veja quem você é. Em vez de você olhar para o outro e acusar o outro daquilo que você gostaria que ele mudasse, mas você não muda. Deixe de ser egoísta, porque o egoísta não vai para o céu. E esse egoísmo nós temos que nos livrar dele, para a honra e a glória de Deus. Seja humilde, porque a humildade de coração, a Bíblia diz que verá a Deus. É por isso que eu faço um convite especial para você. Aceite a Jesus como Salvador da tua vida. Mesmo que você já tenha sido batizado, você ainda precisa se converter. Você aceitou a Cristo como Salvador, mas precisa converter o teu coração no verdadeiro cristianismo. Talvez você tenha aceitado a palavra de Deus sem conhecer, apenas confiando. Mas esta palavra, ela quer santificar a sua vida. E por santificar a sua vida, ela quer fazer algo diferente em você. Transformar a sua vida pecaminosa em uma vida santa, em nome de Jesus. E Deus faz um convite para você nessa noite. Sede santo, porque eu sou santo, ele fala assim. Nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem cantada. E ao você ouvir esta mensagem, faça uma meditação sobre a sua entrega, de como você vai se entregar a Cristo. Que Deus te ilumine, te dê sabedoria e não perca essa oportunidade. E onde você estiver, se ajoelhe na hora que nós formos orar aqui, porque nós vamos nos ajoelhar aqui e vamos orar também por você. Essa música ela é uma oração. E tudo que foi falado aqui, a gente só consegue se nós tirarmos tempo para Deus e orarmos a Deus todos os dias. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer todo o mal, esse mal que me afasta de ti e que me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolve o sono, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupada demais. Quantas vezes lembrei
do teu amor e chorei, Senhor, pois as garras do mal eu senti. Quão distante eu estava de ti. Quanto eu precisava sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, tua paz. Me concede a paz. Podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, cede a paz, me concede a paz. É um momento que nós podemos renovar a nossa vida em Cristo. E você que está aqui nesta noite, eu faço um convite especial para você ajoelhar diante do altar do Senhor. Quer orar aqui comigo junto? Eu faço um convite para você. Pode vir. Estamos aqui para nos render a Cristo. E é nesse momento que nós apresentamos a nossa vida a Jesus. E é por esse instante que nós vamos orar e clamar a Deus de todo o coração. Glorioso Deus e seus Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. O Senhor nos deu esta oportunidade de apresentar nossa vida ao Senhor mais uma vez. E aqui queremos render o nosso coração pecaminoso diante do Senhor. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a vencer os obstáculos da vida que se tornam grandes conflitos. Esses conflitos que têm incomodado o nosso sono, o nosso relacionamento, o nosso conforto. Tem incomodado o nosso coração e tem trazido angústia para nossas almas. Por favor, Pai, nos livra de todo o mal, das potestades que nos cercam e que querem fazer de nós escravos do pecado. Por isso, neste momento, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós a porção dobrada do Teu Santo Espírito para limpar a nossa vida, a nossa alma, nossa consciência, o nosso coração e fazer de nós pessoas livres para receber os dons do Espírito Santo. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Resplandeça o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia estivemos aqui. Parabéns. Que Deus abençoe. E a você que está em casa, um grande abraço no coração. Que o Espírito de Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Irmão, espera um pouquinho aí.